Bom, com relação aqui o que a gente tem das situações jurídicas condicionadas, o que quer dizer isso? Eu posso ter algumas situações jurídicas em que eu vou condicionar os efeitos dessa relação jurídica para o futuro, desse negócio jurídico para o futuro. Eu vou encontrar esse conceito de uma forma geral lá no artigo 121 do Código Civil. Então vocês já viram nas aulas de direito civil que eu posso realizar um negócio jurídico, só que os efeitos do negócio jurídico eu posso colocá-lo para o futuro. Tá? Quais são os efeitos do negócio jurídico? Não sei. O negócio jurídico pode ser diverso lá no direito civil. Admite-se lá várias formas de negócio jurídico. Agora, cada negócio jurídico tem o seu efeito. E o que eu vou fazer? Vincular esses efeitos do negócio jurídico a uma situação futura incerta, certo? Mas por que eu vou fazer isso? Porque pode acontecer de eu ter necessidade de já fazer um negócio jurídico agora, só que eu não sei se esse negócio jurídico vai se constituir da forma que eu imaginei exatamente no futuro, tá? Mas eu quero já realizar agora o negócio jurídico. E justamente para que eu não venha a ser surpreendido no futuro com uma outra lei, uma outra norma que venha ou proibir ou criar mais exigências ou simplesmente autorizar de forma diferente, e eu tenho que mudar toda a estrutura desse negócio jurídico, o que eu faço? Faço o negócio jurídico agora e vinculo seus efeitos para o futuro. Detalhes desse artigo 121 que são importantes para a gente também no direito tributário. Essa cláusula do negócio jurídico, ela tem que advir exclusivamente da vontade das partes. Eu não posso ter lá um negócio que seja vinculado a algo que não seja relacionado à vontade das partes especificamente. Mas em que sentido? Vou imaginar o seguinte, vou fazer um negócio jurídico com vocês aqui em certa forma, vou vender um bem para vocês, vender uma safra para vocês, qualquer coisa. Só coloco o seguinte, se chover amanhã, eu vou ter um pagamento, vocês vão fazer um pagamento para mim com 50% de desconto. Se não chover, vocês vão pagar um valor de 50% a mais para mim, beleza? Tem como a gente vincular uma cláusula dessa? Tem, mas é um vínculo permitido por lei, conforme o artigo 121? Não. Por quê? Porque chover ou não chover amanhã não advém exclusivamente da vontade das partes. Pode chover como pode não chover, independe da minha vontade, eu quero que chova amanhã. Essa história que a gente via no passado, lá as mães colocavam ovo na janela, vocês faziam isso, né? Ia pra praia, geralmente quando você vai pra praia, pobre é uma desgraça, né? Você vai pra praia e acontece o quê? Chove. E aí quando chove, você fica lá ilhado no apartamento que você alugou, né? Aí você vai ficar a semana inteira na chuva, o que você faz? Coloca o ovo na janela. Não sei por que colocava ovo na janela, mas aí parava de chover, porque é chuva de verão, tá? Parava de chover, a mãe falava assim, tá vendo? Foi o ovo que você colocou na janela que parou de chover. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vem da vontade das partes isso, certo? Então o que acontecia? Eu não posso vincular um negócio jurídico a chover ou não. Eu não posso vincular um negócio jurídico, como é o exemplo que a gente vê em alguns manuais, a pular de um prédio de 18 andares de cabeça no chão. Se eu não morrer, te dou desconto de 100% desse apartamento. Se você morrer, eu não vendo o apartamento para você. Não tem como. Não é da vontade das partes, não tem vinculação com a vontade das partes, você morreu ou não, você choveu ou não, tá? Fazer calor, nevar ou não, tá? Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que ter um negócio jurídico que vai se vincular à vontade das partes especificamente. Outra coisa, vai subordinar os efeitos do negócio jurídico e não o próprio negócio jurídico. O negócio jurídico vai ser realizado de qualquer forma, ele vai existir. O que eu vou vincular são só os efeitos dele. E aí eu tenho que analisar cada negócio jurídico, ver qual seria o seu efeito para que eu possa ter lá essa vinculação, tá? Um exemplo, vou vender um carro para meu filho, tá? E esse carro você vende por um valor menor. Então o carro vale 50 mil, vender para ele por 30 mil. Mas vou fazer um negócio jurídico com ele fixando uma base sem sentido. Se você passar numa faculdade pública no final do ano, o carro mantém o preço de 30 mil. Caso você não passe, o carro retorna para mim e eu devolvo o dinheiro para você. O negócio jurídico foi feito hoje, agora, dia 31 de março. Só que vinculei para o futuro, que é o quê? Ele passar no vestibular no final do ano, em dezembro. Passou, o carro tem como efeito jurídico formalizado, finalizado, então eu vou ter a transferência desse bem imóvel para ele em definitivo, tá? Com o preço de 30 mil reais. Então 20 mil a menos do que o valor que ele vale, beleza? E se ele não passar no vestibular, numa faculdade pública, devolve o carro para mim e eu devolvo o dinheiro para ele. Por quê? Se eu vinculei os efeitos do negócio jurídico a essa ocorrência, que advém de uma cláusula de vontade das partes,
legítima, não ocorreu, então retorna ao estado qual antes, tá bom? Então, dia 30, esse bem pertencia a mim, 31 transferi para ele, volta-se então como era antes, dia 30, o bem pertencendo a mim e o dinheiro pertencente a ele, beleza? E eu tenho que ser um evento futuro incerto. Por que futuro incerto? Porque eu estou vinculando o efeito futuro. E tem que ser incerto porque, se for certo, eu já tenho lá qual vai ser feito e como vai se dar ele. Portanto, passar ou não no vestibular depende da bunda das partes. É ele enfiar a bunda na cadeira e estudar, certo? Agora, depende dele. Mas é incerto? Pode ser que ele estude muito e não consiga passar. Conheço várias pessoas que estudaram pra caramba passar em concurso e não conseguiram passar, tá? Ou porque não consegue passar no teste, ou porque fica nervoso na hora da prova oral, não consegue passar. Às vezes eu conheço outras pessoas que estudaram lá 6 meses e passaram muito concurso, tá? Então, depende muito da pessoa. Mas, depende só dela? Só, depende só dela. Às vezes ela precisa lá acertar o que está sendo prejudicial para que ela possa passar, tá? Mas, teoricamente, só depende dela, beleza? Então, essa situação que eu coloquei vocês aqui, vai se aplicar, então, se ele passar, aquela regra que a gente criou, não vai se aplicar se ele não passar, beleza? Agora, qual que é a vantagem de você fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, se eu faço um negócio jurídico com meu filho hoje, em julho vier uma nova lei e fala não pode mais ser feito negócio jurídico de ascendente para descendente ou descendente para ascendente, tá? Então pai e filho já não pode ter negócio jurídico já entre eles. Beleza. O que a gente fez? Uma compra e venda de um bem móvel entre pai e filho. Um negócio jurídico, então, entre ascendente e descendente. Beleza? Só que pela nova lei não poderia ser feito. Essa nova lei, se eu fizer um negócio jurídico, vincular os efeitos desse negócio jurídico para o futuro, a um evento incerto futuro, vai atingir? Não atinge esse negócio jurídico. Por quê? O negócio jurídico já foi feito, tá? A transferência do bem já foi realizada. O que eu fiz? Eu vinculei os efeitos desse negócio jurídico em definitivo a um evento incerto futuro. Então, eu já tenho a transferência? Já. Já tenho o direito ao bem, o direito ao dinheiro? Já. Tanto que ele já está usando o carro e eu estou usando dinheiro, tá? Só que aconteceu, nessa situação que eu fiz, eu vou vincular os efeitos do negócio jurídico, a transferência em definitivo, ao evento incerto e futuro. O negócio jurídico não vai ser atingido mais com essa legislação nova. E se eu não faço isso? Se eu não faço isso, fico só na ideia, vai usando o carro aí, eu vou usando dinheiro aqui, a gente não faz negócio nenhum. Se caso você passar, beleza, continua do jeito que está. Se não, você me paga a diferença. Beleza? Beleza. Não fizemos negócio jurídico nenhum, não fizemos nada de transferência, não fizemos contrato nenhum. Se vier uma nova lei falando que não pode ser vendido, não posso vender mais para ele. Ele tem que devolver o carro para mim e eu devolver o dinheiro para ele. Beleza? Então, nesse caso é que entra então esse artigo 121. Eu vincular então os efeitos do negócio jurídico para o futuro para que eu possa ter essa relação criada entre as partes mais assegurada. Beleza? Bom, utilizando esse artigo 121 para o direito tributário, a gente vai ter então a adequação desse artigo 121, a ideia pelo menos da vinculação do negócio jurídico, conforme eu tenho lá previsto no artigo 117 do Código Tributário Nacional. Só que no direito tributário é mais restrito. É mais restrito ao quê? A atuação do próprio tributo. Portanto, ali esse artigo 117, ele vai tratar para a gente o seguinte, os efeitos do fato gerador, tá? Os efeitos da ocorrência do fato gerador, eu posso ter lá a vinculação pro futuro. Qual é o efeito do fato gerador? O efeito da ocorrência do fato gerador qual que é? Não é pagar o tributo? Então, se ocorreu aquela hipótese prevista em lei, que seria necessário e suficiente para a ocorrência da tributação de imposto de renda, veio a ocorrer fato gerador. Qual é a consequência disso? Obrigação tributária surgida. Qual é a consequência da obrigação tributária? Eu tenho que cumprir a obrigação tributária, que é pagar aquele crédito para o Estado. Pagar, então, o imposto de renda para o Estado, tá? Para a União, no caso. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vincular uma situação incerta e futura à ocorrência do fato gerador, ou melhor, aos efeitos da ocorrência do fato gerador. Que é justamente o quê? O pagamento do tributo. Então, aí no inciso 1, ele traz para a gente, no inciso 1 do 117, uma possibilidade de um evento que vai suspender esses efeitos. E no inciso 2, vai resolver o negócio jurídico, vai resolver a ocorrência do fato gerador. Como que eu vou utilizar esses dois incisos do artigo dentro do direito tributário de uma forma mais clara para a gente entender aqui? Vou usar para vocês aqui um exemplo de manual. Tá? Um exemplo que vocês vão ver vários professores de cursinho também utilizando, é um exemplo mais clássico para a gente. Depois eu vou dar um para vocês aqui, mais prático, mais o dia a dia de advocacia tributária, tá? Eu vou utilizar então aqui o primeiro exemplo mais comum, menos técnico, né? Mais voltado à doutrina, que seria um casamento, tá? Vou casar no final do ano.
beleza? O meu casamento então vai ser realizado no final do ano, segundo semestre, o meu sogro está feliz da vida, e aí ele, consequentemente da sua felicidade, ele resolve me presentear com uma casa, tá? Ele escolhe uma casa e fala assim, ó, vou dar de presente para você uma casa, vou doar para você e para minha filha uma casa. Beleza, fiquei contente da vida, só que ele chega e fala assim, eu vou doar essa casa para você, mas eu quero colocar no seu nome. Por quê? Eu não quero que tenha briga entre os filhos, portanto eu vou deixar para você esse bem. Vou falar que vou doar para você, mas eu sei que vai ser doado para você e para ela, beleza? E aí quando o meu cunhado for casar, ele vai ver uma casa para ele. Mas por enquanto ele não quer briga. Então o que ele fez? Doou para mim. Só que aí acontece o seguinte, se ele faz a doação hoje, e amanhã eu chegar para minha esposa, para minha noiva, e falar assim, ó, acabou o amor, não queremos mais casar. O que acontece? Esse bem é meu. E aí eu fico com a casa. Não fico com a mulher, mas fico com o bem. Se eu for honesto, eu devolvo o bem. Se eu não for, eu fico com ele. Porque legalmente esse bem é meu, não vinculou nada. Mas eu posso trazer uma cláusula nessa doação em que vai simplesmente trazer o seguinte, eu vou doar, mas os efeitos do fato tirador, que é a transferência em definitivo desse bem e a obrigação de pagar o tributo, vai ser pro futuro. O que vai ser esse pro futuro? Quando vocês assinarem o registro de casamento, quando você assinar na frente do padre ou do juiz de paz, os proclamas do casamento, estão lá casados, aí em definitivo esse bem passa para o seu nome por doação. Mas veja bem, a doação ocorreu agora, tá? A doação veio agora em dia 31 de março, portanto nesse momento já teve a doação do bem, nesse momento já poderia ser cobrado então o ITCMD. Porém, no contrato foi colocado o quê? Aplicando o inciso 1 do artigo 117, eu vou suspender então os efeitos da ocorrência do fato gerador, ou seja, o pagamento do ITCMD no momento futuro, incerto e futuro. O casamento vai ocorrer no segundo semestre e é incerto porque pode ser que tanto eu como ela fale sim como não. Então só quando ocorrer mesmo que a gente sabe se casou ou não. A ideia é casar, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Então nisso eu tenho lá um evento incerto e um evento futuro. Beleza? Falou sim, as duas partes assinaram, estão casados, transfere-se o bem definitivo. Naquele momento tem incidência então do TCMD. Beleza? Então aí que eu fiz? Eu apliquei um evento incerto e futuro para que eu tenha a tributação, ou melhor, a ocorrência do dever de pagar o tributo só lá na frente. Então eu posterguei o pagamento do tributo. O que eu deveria pagar agora, nesse momento, vou pagar só no segundo semestre. Tranquilo? Então esse é o exemplo que a gente tem com relação a um evento suspensivo dessa relação tributária. Agora, e com relação ao evento resolutivo? Tá? Da mesma forma que ele fez a doação para mim e teve lá o casamento, eu posso também chegar no outro dia e falar assim, ó, casamos, passou pro meu nome, pagou o ITCMD, mas acabou o amor. Não quero mais permanecer casado. A gente separa no outro dia, tá? E aí o bem continua comigo. E eu não vou devolver esse bem, certo? Mas ele colocou uma cláusula também nessa doação. Vou doar o bem para você. Vai ser vinculado então ao casamento a transferência definitiva. Só que você tem que ficar casado com ela, ou vocês têm que ficar casados pelo menos 10 anos. Tá? Se o casamento se resolver antes dos 10 anos, aquela cláusula resolutiva não teve a sua complementação, portanto, o negócio jurídico está extinto. Beleza? Então, o que fala esse inciso 2? Sendo resolutiva a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. O que quer dizer isso? Se eu colocar, então, uma cláusula resolutiva, aquela condição, então, de manutenção do bem comigo, ela não ocorreu. Então, a partir do momento que essa cláusula não ocorreu, eu não tenho lá a fixação do negócio jurídico como indefinitivo. O bem, então, retorna ao meu sogro, retorna, então, para ele. Esse bem, então, volta a ser propriedade dele. Para que fazer isso? Para que fazer um negócio dessa forma? Para justamente eu não ter lá incidência tributária. Porque imagina o seguinte, se eu tiver lá a aplicação de efeito suspensivo, ocorreu o casamento, eu pago o ITCMD. Tranquilo? Vou pagar o ITCMD. Se eu não permanecer casado com ela e tiver a devolução desse bem, eu não vou cobrar nada dele. Eu vou simplesmente pegar e entregar a chave para ele, ó, desculpa, não deu certo, vamos encerrar o casamento aqui, acabou a nossa relação. Então o imóvel está de volta para você. Você concorda comigo que essa devolução do imóvel de forma gratuita, ela se caracteriza então como uma nova doação? Essa nova doação, eu tenho a cobrança então do TCMD, eu tenho a cobrança então desse tributo. Portanto, ali eu teria lá o pagamento do TCMD quando esse bem entrou no meu nome, e quando eu devolvo o bem para ele, outro pagamento do TCMD. Ah, professor, mas aí tem uma bitributação, bis-in-id. Não. Ali tem simplesmente o quê? Incidências tributárias distintas.
Uma incidência tributária é ele transferindo o bem para mim, de forma de doação, e a outra incidência tributária sou eu transferindo o bem para ele, de forma de doação. Portanto, são duas formas. Uma eu pago o ITCMD e a outra ele, como donatário, paga o ITCMD. Beleza? Então eu teria cobrança duas vezes. Agora, se eu coloco uma cláusula resolutiva, que vai ter um efeito, então, para resolver o negócio jurídico, se não ocorreu esses 10 anos, e aí volta o bem para ele, não há cobrança desse TCMD. Porque a materialização daquele negócio jurídico não se concretizou. Portanto, volta o negócio quando foi feito, que é justamente o momento da doação. Volta aquele momento, o bem volta para ele. Há a incidência do TCMD? Não. Nesse caso, então, não há a cobrança do ITCMD. Beleza? Detalhe, que é muito importante, isso já caiu em prova da magistratura no Paraná. Tá? Se houver essa transferência de volta do bem, quando eu uso então o inciso 2 com essa cláusula resolutiva, houver essa transferência de volta esse bem para o meu sogro, eu ou ele tem direito do ressarcimento do ITCMD naquela primeira operação que veio a doação? Não. Por que não? Porque o fato gerador ocorreu. Eu vinculei o quê? O efeito suspensivo. O efeito suspensivo era casar. Casou, ocorreu o fato gerador, os efeitos estavam vinculados para o futuro, ocorreram. Portanto, eu tenho lá incidência de tributo. O que não ocorre, então, quando eu tenho lá o retorno do bem para ele. Então, se o bem retornou para ele, como essa cláusula resolutiva no inciso 2 que foi aplicada, eu não tenho o pagamento da CMD. Só que eu não tenho o direito de reaver o valor que eu já paguei. Então, um fato do gerador ocorreu e houve o pagamento. Esse segundo não vai ser cobrado porque essa cláusula resolutiva ela impede a cobrança do tributo. Beleza? Vamos ver algo na prática, que é o que seja mais relevante para vocês trabalharem. Quando eu tenho lá a possibilidade de aplicação da legislação aduaneira, eu posso utilizar então esse artigo 117. Então, há uma comunhão entre a legislação aduaneira e o Código Tributário Nacional justamente nesse sentido. Em que? Eu posso ter lá o diferimento, a suspensão temporária do pagamento de certos tributos, no caso do imposto de importação e exportação, quando eu determino que um bem vai ser levado para fora do Brasil, para ser utilizado numa mostra, numa feira, alguma exposição, ou quando entra no território brasileiro, para da mesma forma ser utilizado numa exposição, numa pesquisa, mas de uma forma em que você vai trazer ali esse bem, mas não como destino final o território nacional ou o território estrangeiro. Tá? Como vai funcionar isso? Eu quero levar uma amostra de um produto que eu tenho no Brasil para ser apresentado numa feira na Alemanha. Tá? Peço então à Receita Federal um diferimento, uma suspensão temporária no caso, para que eu possa levar esse produto lá para o exterior, mostrar na feira e retornar. O destino econômico desse bem não é ficar na Europa, é voltar para o Brasil. Ele só foi ser utilizado numa feira, numa amostra. E aí o que eu fiz? Pedi para a Receita, ele me autorizou. É lógico, a legislação aduaneira exige lá caução, exige fiança, exige uma apresentação de um bem, para que você tenha o quê? A possibilidade, se o bem permanecer lá e eu não pagar o tributo, essa caução vai ser utilizada então exatamente para a composição do pagamento desse tributo, beleza? Mas mandei o bem para fora do Brasil, tenho 30 dias para permanecer lá no fora do Brasil, utilizou na feira, ele retornou. O que eu fiz ali? Utilizei justamente o inciso 1 do artigo 117, porque eu condicionei um evento incerto e futuro a permanência desse bem no exterior aos efeitos da ocorrência do fato gerador. Por quê? O fato gerador ocorre a partir do momento que eu faço a inscrição desse produto no Siscomex. Eu tenho que fazer isso? Tenho, porque aí vai ser gerado o valor de tributação. E aí esse tributo vai servir de base para que eu possa calcionar essa permanência do produto lá fora. O produto então vai para fora do Brasil, é utilizado, retornou dentro do prazo de 30 dias, aquele evento incerto futuro que poderia ou não ocorrer, não ocorreu, que era o quê? A manutenção do bem fora do Brasil depois dos 30 dias. Se ele ficasse lá fora, o evento ia ocorrer e aí eu teria que pagar lá o imposto de exportação, beleza? Então, nesse sentido que eu tenho lá, aplicação justamente da legislação aduaneira em conjunto com o artigo 117. Mas isso mais na prática, isso utilizando a prática do direito tributário. Então, as duas legislações em conjunto, eu tenho a possibilidade então dessa aplicação da norma legal, beleza? Bom, galera, eu vou encerrar com vocês aqui, a gente está parando hoje aqui às 8h30. Vou parar com vocês aqui para que a gente possa deixar a matéria de vocês mais certinha, tá? Na quinta-feira, então, a gente retoma a matéria, eu vou falar com vocês, então, dos sujeitos da relação de direito tributária e vou dar início, pelo menos, com vocês lá na responsabilidade tributária. E a gente vai, então, na próxima aula,
tratar com vocês até a responsabilidade tributária por substituição tributária, pelo mesmo conceito. Aí depois, nas próximas aulas, a gente trabalha então toda a base da substituição tributária e da transferência tributária. Tranquilo, Helena? Tem alguma pergunta a ser feita? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveitar esse restinho de aula que a gente tem ainda aqui? Ninguém?